Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pedra Bruta, nosso podcast que trata sobre maçonaria, sobre ocultismo, história, enfim, a gente traz aqui um pouquinho de cada coisa que faz mexer aí os nossos instintos. Hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com um grande irmão. Marcos, ele trouxe uma história pra gente. Na verdade, ele não trouxe uma história, ele descobriu uma história que com o passar do tempo ele foi desenrolando documentos e coisa e tal, e foi trazendo aquela história que aparentemente parecia um conto de fadas para realmente algo que tem documento e comprova a veracidade disso. E eu estou falando aqui do Marcos, vou ler um pedacinho aqui do seu currículo. Marcos Juliano Offenbock é escritor, economista, empresário e diretor do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Suas investigações contribuíram significativamente para reescrever a história da pirataria, meus amigos. É isso que vamos falar sobre hoje. Pirataria. A história da pirataria global ao identificar a identidade e localização do último capitão pirata do século XIX, um britânico chamado Zumiro. E essa história, ela aconteceu aqui em Curitiba. Marcos, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso bate-papo aqui. Que legal, Fernando. Fico agradecido por estar aqui para poder compartilhar com os nossos telespectadores, né, o pessoal que está nos assistindo, né, os irmãos que também estão nos assistindo, essa história incrível que conecta aqui Curitiba, o Brasil, com a história mãe de tesouros e piratas no mundo. Que bacana. E antes da gente contar um pouquinho sobre o Zumiro e sobre como ele veio parar em Curitiba, né? Eu gostaria de saber um pouquinho antes, como foi a tua história com o Zumiro? Onde você tropeçou no Zumiro e começou a se encantar com essa história? Eu sou economista por formação e a minha segunda faculdade foi jornalismo. E eu me apaixonei pela área de jornalismo investigativo, a matéria. E eu identifiquei inicialmente a história em Curitiba. Existia uma lenda de túneis subterrâneos que cortavam aqui o centro histórico da cidade, entre as igrejas antigas, os grandes casarões. E essa história dos túneis subterrâneos me chamou muita atenção. E até uma história que tem em várias cidades do Brasil. Todas as cidades do Brasil praticamente têm essa história, que são túneis conectando geralmente a igreja na praça central da cidade, com os prédios antigos. E eu vasculhando essa história, digamos com um pouco mais de rigor científico, vinha localizar uma saída subterrânea no antigo Clube Alemão Concórdia, que era um clube fundado pelos alemães também no final do século XIX. E existia no porão realmente uma conexão subterrânea com o imóvel do lado, um túnel de fuga. E daí eu ali, eu falei, putz, então essa história dos túneis é verdadeira. E realmente existiam essas conexões entre as igrejas. E eu vasculhando mais sobre essa história, principalmente nas casas grandes de arquivos, né, o Arquivo Público Municipal de Curitiba, na Casa da Memória, a Biblioteca Pública, eu encontrei uma reportagem do ano de 1972, do jornal Gazeta do Povo, que foi escrita pelo jornalista Cid Di Stefani, que falava de túneis em uma região mais afastada do centro da cidade, ali na região do bairro Vista Alegre com as Mercês, bem onde fica o Bosque Gutierrez hoje. E daí eu tive acesso a essa reportagem, e essa reportagem trazia essa história de que um pirata inglês, com esse nome de Zumiro, que até era esquisito, havia escondido um tesouro dentro desses túneis nessa região mais afastada do centro da cidade. E o Zumiro também, a parte da história é que ele havia também escondido um tesouro numa ilha vulcânica no meio do Oceano Atlântico, Ilha da Trindade. Mas no primeiro momento, Fernando, eu achei meio uma fantasia. Como é que um pirata vem se esconder em Curitiba, né? Curitiba, para começar, não está próximo do oceano. Sim. Estamos distante a 100 quilômetros aí no primeiro planalto. E um pirata inglês com o nome de Zumiro, que não é um nome inglês. Exatamente. A história tinha total cara de ser uma grande lenda urbana, um mito. Até eu imaginava, um marinheiro inglês veio se esconder aqui no século XIX e o pessoal começou aquela coisa fantasiar, que era um pirata, uma corruptela do nome dele. Mas ao mesmo tempo, Fernando, eu achava sensacional, porque o Brasil nunca teve história de piratas que vieram se esconder no Brasil. Nós tivemos ataques de piratas no nosso litoral ao longo de toda a nossa história, desde o descobrimento do Brasil. Tivemos ataques ali em São Vicente e Santos em 1561 pelo Thomas Cavendish. Tivemos lá o René do Gaitrouin, um pirata francês, em 1714 no Rio de Janeiro. Ataques mesmo na Vila do Desterro aqui em Florianópolis, Pernambuco. Até tivemos um navio pirata que afundou em Paranaguá no ano de 1718. Mas tinha essa história do pirata Zumiro vendo se esconder no interior. E eu achava que isso era uma coisa muito legal, por mais que seja uma lenda, era uma fantasia. E realmente a história do pirata era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba.
E eu comecei a investigar essa história, digamos, com um pouco mais de rigor científico. Isso em qual ano foi? Isso foi em 2004, quando 2004. eu esbarrei na história do Pirata Zulmiro. E daí eu encontrei esses túneis subterrâneos, né, ali no centro histórico, e até os moradores falavam desses túneis nessa região do Bosque Gutierrez das Mercês, só que eu também ficava com o pé atrás, falando, mas calma aí, porque essa coisa de túnel, assim, Fernando, ela é muito subjetiva. A pessoa até eu brinco, ela entra em um buraco, se emociona e acha que é um túnel, um esgoto ali, e as pessoas veem assim, enxergam túneis em qualquer lugar. Então, até eu brinco que dessa história de túneis, 99% é meio fantasia, mas existe 1% de realidade. E daí ocorreu um fato muito significativo no ano de 2010, vieram à tona fotos que foram tiradas na década de 60 desses túneis na região do Bosque Gutierrez do bairro das Mercês. Um professor, já aposentado de arquitetura da Federal, o professor Kei Maguire, ele foi lá em 1962, entrou nessa última entrada que existia nessa região e documentou com fotos, e essas fotos vieram a ser publicadas no jornal Gazeta do Povo. E quando eu tive acesso e vi essas imagens, foi a primeira hora que eu acendi aquele alerta. Falei, calma aí, então esses túneis nessa região mais afastada da cidade existiam realmente. E daí eu comecei a pensar, então a história do Pirata Zulmiro pode ser que tenha um fundo de verdade. Pode ser que tenha algo realmente verídico nessa história do pirata ter morado na cidade. E eu comecei a investigar também com esse rigor científico. Biblioteca Pública, Casa da Memória, atrás de documentos que pudessem elucidar um pouco mais essa história. Até interessante, Fernando, eu trouxe até umas imagens para mostrar para o pessoal uma coisa dos túneis aqui, que vale a pena só mostrar esses túneis no Bosque Gutierrez, que tem. Olha que interessante. Esses túneis, eles existem ainda ou estão fechados? Esses túneis estão lacrados. O que aconteceu? Esses túneis aqui, era a entrada do túnel, ele era uma casa, era um porão que tinha de uma casa antiga. Você tirava-se um alçapão, descia-se nessa parte, deixa eu até pegar aqui, agora a segunda aqui para você ver, tinha um lance de escadas que você descia ali. Esses túneis foram construídos, depois eu vim a descobrir, pela Companhia de Jesus. Os jesuítas construíram há mais de 350 anos atrás. E realmente eram túneis assim interessantes de ver pela construção e abóbada, bem estruturados. E até eu descobri que eram quatro entradas que se conectavam em uma sala central. Os jesuítas, Fernando, eles foram uma ordem muito rica, a Companhia de Jesus, porque eles eram padres, empresários. Então eles tinham fazendas, minas de ouro, escravos. Eles tinham uma ocupação muito grande no nosso litoral, ali o Colégio Jesuíta em Paranaguá, que hoje é a sede do Museu de Arqueologia e Etnologia. É uma das maiores construções coloniais das Américas. É um lugar muito legal de visitar ainda o museu, né? São 4 andares. E eles, por serem muito ricos, eles tinham até fazendas aqui na região da Borda do Campo, em Quatro Barras. E eles ganharam uma fazenda na região ali de Ponta Grossa, que era a fazenda do Pitangui. Até eles fundaram a Capela de Santa Bárbara em 1704, fundaram aquela região. Então eles passavam por Curitiba, era uma cidade de passagem na época. E eles pegaram uma das regiões mais altas da cidade de Curitiba, bem nessa região do Bosque Gutierrez do Vista Alegre, e a Companhia de Jesus, ela foi fundada por um ex-soldado, Inácio de Loyola. Então eles tinham essas métricas militares de construir as construções, as ocupações deles em lugares altos e que tivesse uma perto de uma fonte d'água. E bem nessa região do Bosque Gutierrez tem uma fonte d'água, e eles construíram uma caixa forte subterrânea. Mas os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759 pelo Marquês de Pombal, e todas as propriedades deles foram confiscadas. Até o último jesuíta foi queimado em praça pública em 1762 em Portugal, acusados de heresia. É semelhante ao que eles fizeram com os Cavaleiros Templários, a igreja, né? Quando eu fico com medo que eles ficaram muito ricos. E daí quando eu vi essas imagens que vieram à tona, eu comecei a acender esse alerta vermelho. Alguma coisa tem de verdade nessa história do pirata também. Então já não era, digamos assim, foi o primeiro ponto aonde a lenda começou a se tornar uma realidade. Mas os jesuítas, ele tem a conexão com a pirataria também? Os jesuítas não têm a conexão. Os jesuítas, eles, digamos, são anteriores. Eles têm essa parte aqui no Brasil, principalmente, que eles mineravam muito ouro. Eles eram uma ordem muito rica. Então, tanto que eles ficaram tão ricos, os jesuítas, que acenderam um alerta vermelho no Vaticano. Eles ficaram mais ricos, a Companhia de Jesus nas Américas. O que o Vaticano fez? Junto com Portugal, o Marquês de Pombal, eles emitiram lá a Lei Pombalina, confiscando todo o terreno dos jesuítas no Brasil, nas Américas, e expulsando a ordem. Olha, isso me lembra muito uma ordem anterior a essa, jesuítas, templária? Até templária. Até a história se repete? Se repete, aquela coisa, até na ordem templária eles têm lá quando o Felipe, né, o rei da França, ele entrou,
Ele estava num castelo templário, ele viu a riqueza deles, ele chegou no Papa, no Clemente, e falou ali, ó, os templários sofreram a mesma coisa que os jesuítas. Tanto que até foram queimados, né? Mesmo Jacques de Molay ficou 7 anos sendo torturado, essa coisa, muito semelhante. E os jesuítas, eles passavam por Curitiba e eles construíram essa caixa forte subterrânea na região mais alta da cidade, ali na Vista Alegre. E até eu imagino, porque o último documento que eu tinha, que eu consegui coletar nessas minhas pesquisas, os jesuítas foram expulsos em 1759. 7 anos antes, em 1752, um carregamento com 1 tonelada de ouro subiu a serra e desapareceu, subiu em 10 mulas. E eu acredito, se eles construíram uma caixa forte subterrânea, como mostram essas imagens, eles podem muito bem ter emparedado em alguma dessas salas esse imenso tesouro jesuíta. Mas os jesuítas foram expulsos. E daí existia essa lenda que o pirata Zulmiro também escondeu um tesouro dele dentro desses túneis. E dele, quando eu olhei essa história dos túneis e vieram à tona essas imagens, eu comecei a pensar, calma aí, a história do pirata pode ter algo de verdade. E ali eu comecei a dar esse rigor mais científico para a história, que até então eu achava puramente uma lenda urbana, o pirata. Por mais que fosse uma lenda urbana sensacional, de um pirata, principalmente eu olhava muito, as crianças gostavam muito, né? Piratas mexem com o imaginário de todas as gerações. Mas os pequenos brilhavam-se os olhos, falavam de um pirata que morou na cidade, ainda mais Curitiba, a cidade que eu nasci. E eu começando a investigar um pouco mais essa história, eu resolvi resgatar ela, primeiramente até num livro infantil ilustrado, As Aventuras do Pirata Zulmiro, contando a história do pirata. E daí foi uma coisa interessante, porque eu escrevi esse livro em 2013, e era a lenda urbana. E a lenda urbana que nós tínhamos aqui do pirata Zulmiro era que o pirata ele era um oficial da Marinha Inglesa, que desertou da Marinha Inglesa, daí de posse de um tesouro que ele pegou de um navio espanhol, junto com a companheira dele, a cigana Hortência, eles desceram para o Atlântico Sul, esconderam uma parte desse tesouro nessa ilha deserta, uma ilha vulcânica no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, e desceram com outra parte do tesouro aqui, aportaram no litoral do Paraná, subiram a serra e esconderam o tesouro dentro desses túneis. Essa era a lenda urbana até que eu escrevi nesse livro, claro, mas dando todo aquele carinho, peguei um desenhista. E quando eu estava para publicar esse livro, bem em 2016, foi interessante que um pesquisador de São Paulo, vasculhando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, encontrou cartas que foram publicadas no ano de 1896, no Jornal do Brasil, por um cidadão inglês que diz que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba, no ano de 1879. Caramba. Um cidadão inglês chamado Edward Young, que até, ó que interessante, né, mostrando aqui. 79. 79. Que cidade foi essa? Foi em Curitiba, as cartas foram publicadas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas olha que interessante, essa é a foto do Edward Young. Esse que foi o cidadão inglês que publicou essas cartas em 1896 no Rio de Janeiro. A história que ele contava nessas cartas é super interessante. Quando eu tive acesso, são 8 cartas que ele publicou. Ele falava que no ano de 1879, ele havia imigrado para o Brasil com o irmão dele ficou trabalhando em Santos, e o Edward era jovem, 20 anos de idade, queria fazer fortuna, e imigrou para Curitiba. Isso. E Curitiba estava passando bem naquela fase da produção da erva mate. E todo o transporte da erva mate era feito pela Estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. E bem na saída da Estrada da Graciosa existia uma parada de tropeiros, onde hoje fica o bairro do Bacaxiri, naquela época era a colônia argelina, que era a Casa do Burro Brabo, que até é um imóvel que ainda existe, hoje está tombado, e a Casa do Burro Brabo era uma balada na época, era um bar, e até foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba ali, era um local de confusão, parece esses salões de velho oeste norte-americano. E o Edward fica amigo do dono da Casa do Burro Brabo, e comenta com o dono da Casa do Burro Brabo que ele era inglês, que ele estava encantado pela cidade. E nessa época, Fernando, em 1879, Curitiba tinha uma imigração muito grande, mas uma imigração de italianos, alemães, poloneses, ucranianos. Os ingleses nunca imigraram de forma grande para o sul do Brasil. Os ingleses ficaram mais na região ali de Santos, São Paulo, Rio de Janeiro e o norte do Brasil. E quando esse Edward Young comenta com o dono da Casa do Burro Brabo que ele era inglês, que ele estava encantado, o dono da Casa do Burro Brabo comenta bem assim com ele: mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato? Mais de 40 anos. E é um senhor educado. As poucas vezes que ele frequentou a Casa do Burro Brabo, ele se comportou feito um cavalheiro. E o Edward foi curioso. Como eu encontro esse senhor, né? Que era uma situação inusitada. E o senhor dá as indicações, meio-dia cavalgando o seu cavalo para dentro da mata, vai encontrar o velho do mato.
Era assim que ele era chamado em O Curitiba. apelido dele é Velho do Mato. Velho do Mato. E o Edward já falou, vou fazer uma visita pro Velho do Mato, Claro, porque... um conterrâneo. Um conterrâneo, o máximo que acontece, né? O mínimo é eu trocar umas palavras no meu idioma. Ele tirou lá o dia, meio-dia cavalgando o cavalo, seguindo as instruções do dono da casa do Burro Brabo, e encontra um casebre pequenininho, bate na porta e abre a porta um senhor de 80 anos, alto, uma fisionomia expressiva. E o Edward fica chocado que era um senhor com uma, digamos assim, uma cultura muito ilustrada. Falava grego, latim, conhecia muito literatura inglesa. Ele viu na hora que ele estava de frente uma pessoa com uma cultura superior. Até ele pergunta, o que esse velho inglês veio fazer aqui? Um lord inglês escondido no sul do Brasil, num casebre. E morava o velho e uma mulher só, que era a serva dele ali. E daí o Edward pergunta, esse senhor deve ter algum segredo. Mas o velho nunca contando sobre a história da vida dele. E o Edward, como ele era até apaixonado por livros, ele era um autodidata, um escritor, o sonho dele era ser um escritor famoso, ele se apaixonou não, mas ele gostou muito do velho e desenvolveu uma amizade muito grande com o velho. E passa-se um ano dessa amizade e ele recebe uma carta dos pais para ir embora para a Inglaterra. E ele comenta com o velho e o velho fala bem assim para ele, Edward, eu vou contar toda a história da minha vida para você, mas você vai jurar para mim que não vai contar para ninguém enquanto eu for vivo. E naquela época existia essa cultura do juramento. E o velho começa a falar uma história incrível. O velho fala que nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda. Os pais eram muito ricos, donos de grandes propriedades de terra. E por ser de família rica, ele foi enviado para estudar na escola de Eton College, que é a escola mais tradicional do mundo, uma escola de príncipes. O futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, estudou em Eton College. E depois de Eton College, o velho disse que entrou para a academia naval. E aos 25 anos se tornou oficial da marinha inglesa. Só que ele era muito orgulhoso por ser de sangue azul, família nobre. Ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ele tem um desentendimento com outro oficial e acidentalmente na briga ele mata o oficial. E sabendo que ia pegar um processo de corte marcial, iria ser enforcado, o velho diz que desertou da Marinha Real Inglesa. E até ele diz que embarcou em um navio negreiro no porto da Flórida, na cidade de San Agustín. E dentro desse navio negreiro, 8 meses depois, ele faz um motim dentro da embarcação, mata o comandante do navio, assume o comando da embarcação e agora vem um detalhe interessante. Ele abandona o nome verdadeiro dele e adota esse nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego. Isso é um detalhe interessante, porque Zulmiro, daí vem primeiro, é interessante, né, o ponto da história, Zulmiro. O nome, né? Da onde surgiu o nome Zulmiro, né? E agora, com essa nova identidade de Zulmiro, o grego, ele desce para o Oceano Atlântico Sul praticar pirataria. E nós estamos falando de um pirata diferenciado, né? Estudou nessa escola de Eton College, oficial da Marinha Inglesa. E logo ele fica líder de um bando de piratas que atacavam no Oceano Atlântico Sul. E esses piratas que atacavam no Oceano Atlântico Sul, eles escolhiam uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles. Até tem um detalhe interessante para a gente poder mostrar aos nossos ouvintes, a Ilha da Trindade, tem aqui uma imagem dela. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Vocês veem. A Ilha da Trindade, Fernando, ela é uma ilha brasileira ainda hoje, ela está distante 1.200 quilômetros da costa, ali no paralelo do estado do Espírito Santo, em Vitória. É o ponto mais a leste do território brasileiro. Ela é a ponta de um vulcão extinto, é uma cordilheira vulcânica. Até tecnicamente, ela é a montanha mais alta do Brasil, porque ela se estende para baixo, desce para baixo, 5.000 metros. Caramba. Então você vê. E daí, por ser uma ilha vulcânica, a ponta de um vulcão, ela não tem uma plataforma continental e as ondas batem com muita fúria na costa. É um lugar de difícil acesso. Hoje é uma base da Marinha, a Ilha da Trindade. Mas até hoje a Marinha ela tem uma base lá com cerca de 40 marinheiros e 10 pesquisadores científicos. Quando eles levam a cada 2 meses os mantimentos para a ilha, é difícil de vez em quando o desembarque lá. Tanto que eles, quando tem que ser feito o desembarque imediato, leva-se uma aeronave no navio. Senão eles podem ficar até 2 a 3, 4 dias esperando o momento certo para desembarcar na Ilha da Trindade. E imagine na época dos piratas, que não tinha esse barco a motor, não tinha nada, era na base do remo, era mais difícil ainda. E os piratas escolhem essa ilha para ser o banco pirata deles, o local onde eles escondiam os tesouros. Até mesmo pela dificuldade de você chegar nela, uma ilha ali difícil de desembarcar, tudo mais. É realmente aquela ilha mágica. E daí o Zulmiro comenta com o Edward. O que aconteceu? Os 3 piratas. Eram 3 piratas. Era o Zulmiro grego, era um outro pirata russo que havia levado um golpe de espada no rosto e ficado cego de um olho com uma grande cicatriz, que eles apelidaram de Zarolho, e um pirata espanhol chamado José Sancho. E daí os 3 piratas, o Zulmiro grego, Zarolho o polaco, o russo e o José Sancho o espanhol, eram os líderes, né, desse bando que esconderam esse imenso tesouro na Ilha da Trindade. E um detalhe interessante, o Zulmiro conta que eles escolheram
2 locais na ilha. Um local que eles esconderam o tesouro na baía sudoeste da Ilha da Trindade, que o Zarolho sabia, e o Zulmiro e o José Sancho enganaram o Zarolho. Pirata enganando pirata. Eles escolhem outro local no interior da ilha, que era o lugar mais rico, onde eles botavam as barras de ouro, as pedras preciosas. E daí o jovem Edward pergunta, mas o que aconteceu com os piratas? E o Zulmiro fala, o José Sancho, a Marinha Espanhola, afundou o navio, todo mundo morreu. E o pirata russo Zarolho foi capturado pelos espanhóis e levado para Havana, para Cuba. Todo o bando foi torturado, enforcado e mataram também. E ele era o último capitão. E daí o jovem inglês pergunta, mas como é que você veio parar em Curitiba? E ele fala que por volta ali de 1827, 28, ele foi capturado por um navio de guerra inglês no meio do oceano, até 19 dias após ter feito o último depósito na Ilha da Trindade. E quando ele estava capturado no porão, ele começou a falar no porão que ele não era grego, que ele era inglês. Até a própria tripulação dele ficou surpresa. Mas como o nosso capitão não é grego, né? E daí foram chamar os oficiais de bordo do navio e falando, o pirata que vocês capturaram não é grego, é inglês. E desceu um oficial de bordo lá para ver essa história com mais clareza, e esse oficial de bordo, aquelas coincidências do destino, foi um grande amigo do pirata Zulmiro no tempo da Academia Naval, e era amigo da família dele ainda. E quando ele reconheceu o pirata, no começo ele ficou transtornado, né? Imagine, um amigo virou um pirata, mas depois, no outro dia mais calmo, ele chamou o pirata para a cabine dele e falou, me revolta conhecer você, né? Ser teu amigo, né? Ser teu irmão, e você ter virado um pirata. Nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias. Então, todo o teu bando vai ser enforcado. Até vou botar aqui uma foto desse oficial que capturou o pirata Zulmiro, que é o Henry Capel. Até para o pessoal começar a ver aqui, ó. Aqui, mais fácil aqui. Esse aqui, o Henry Capel. E ele falou assim, me revolta, o que eu vou fazer? Vou manobrar no sul do Brasil, vou simular a tua fuga e você vai me jurar que você vai subir para o interior do Brasil, vai largar a vida de pirataria, nunca mais vai voltar para o oceano, e vai se ocultar nas matas do Brasil, no sertão do Brasil, e vai morar longe da civilização. E ele solta o Zulmiro na Barra de Superagui. E daí o Zulmiro, 9 dias depois, sobe a serra, isso em 1800, final de 1828, o Zulmiro vem parar em Curitiba. E aqui em Curitiba, até um detalhe interessante, o Zulmiro, assim que chega em Curitiba, ele, como sabendo que ia ter que ficar aqui pelo juramento que fez por Henry Capel, ele faz uma coisa, ele dá um jeito de arrebatar uma jovem menina, que até no início eu achava que era uma escrava, mas depois agora nós vamos ficar sabendo que ele fez uma compra, um acerto com o pai, e arrebatou a Rita de 14 anos e levou para a igreja para casar com ela, para gerar um álibi de imigrante. Sim. E um detalhe interessante, que por ele ser inglês, a Inglaterra tinha a religião anglicana, né, que é uma religião protestante. E o padre não quis casar ele. Falou, não, você tem que ser batizado na igreja católica. Você, depois de batizado, renunciando à fé na igreja anglicana, eu posso casar com você. E o interessante é que nós viemos a localizar, Fernando, a certidão aonde o pirata, ele... Quer ver só? Deixa eu botar aqui. Ele faz o... Opa, deixa eu ver aqui, ó. Olha que interessante. Ele é a assinatura do pirata Zulmiro. Ele assina a certidão renunciando à fé na igreja anglicana. E o nome dele, interessante, o nome do pirata era John Francis. E aqui em Curitiba ele botou João Francisco. Só que nessa época ele não sabia ainda assinar o nome em português, então ele botou a assinatura John Francisco. E assim ele assinou renunciando e ele casou. E ele ficou por cerca de 60 anos aqui, até esse jovem inglês vir visitar ele, o Edward Young, vir visitar ele na casa dele, né? E bater... Obra do destino, Destino. Né? E ele comenta com o Edward Young ainda assim, o tesouro está escondido na Ilha da Trindade. Não está em Curitiba. Não está em Curitiba ali o negócio, essa coisa da lenda, né? Uhum. E ele entrega para o Edward Young um roteiro escrito com as coordenadas geográficas de como encontrar o tesouro. E daí é interessante, eu tive acesso à transcrição do roteiro. Tá em inglês aqui, mas tá escrito lá em cima, né? The treasure is hidden in an island called Trinidad, que o tesouro está escondido em uma ilha chamada Trindade, 648 milhas da costa do Brasil, em 2 lugares distintos. No primeiro lugar tem ouro em pó, ouro em barras, em moedas de muitos países, assim como as pedras preciosas de grande valor. O valor desse depósito é equivalente a 5 milhões de libras. Daí o outro depósito, o segundo, é maior, mas não é tão valioso, mas consiste de obras artísticas em ouro, prata e 63 blocos de barra, sendo fruto de muitos anos de pirataria. Ele entrega esse roteiro para o Edward Young. E até ele entrega esse roteiro, depois de um ano de amizade, em 1880, só que ele pede um juramento para o Edward Young.
você não torne pública essa história enquanto eu for vivo. E naquela época existia-se a cultura do juramento solene, a pessoa jurava pela palavra. E o Edward pega isso aqui e meio que acreditando ou não acreditando que a história do velho era muito fantástica para ser verdade, mas tinha semblante de veracidade. E o Edward pega o roteiro, se despede do velho, do pirata do velho do mato, né? Nunca mais vê ele, tal certinho. E daí o que acontece? Passam-se 16 anos do encontro com o pirata, o Edward está morando agora no Rio de Janeiro em 1896, com 36 anos, casado, com 4 filhos, ele havia esquecido a história do pirata. Quando ele compra um jornal na época, Gazeta de Notícias, e até ele fala, segundo as palavras dele, uma bomba cai na cabeça dele, porque tem uma reportagem nesse jornal que foi escrita por um cônsul português, que havia sido cônsul de Portugal na Inglaterra. E nessa reportagem fala da história de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade, em busca de um tesouro pirata ocultado na baía sudoeste da ilha, que um pirata russo, cego de um olho com uma cicatriz, o bando dele foi capturado pelos espanhóis, levado para Havana, o pirata russo fugiu da captura e o bando foi enforcado. Olha só. E esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer entregou o mapa do tesouro para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses, de posse desse mapa do tesouro, realizam 3 expedições para a Ilha da Trindade. Só que justamente, até é interessante mostrar um detalhe aqui, que nós conseguimos, viemos a pegar o mapa verdadeiro do tesouro. Olha que interessante. Esse é o mapa que ele desenhou. Esse é o mapa que ele desenhou, que ele passou, que o pirata russo passou. Certo. Bem escrito Ilha da Trindade. Um detalhe interessante, eram os 3 piratas, o Zulmiro, o grego, Zarolho, o russo e José Sancho, o espanhol. E nós vimos as iniciais no canto direito superior, Z.Z.J.S. E até tem um detalhe interessante, na baía sudoeste do mapa da Trindade, a palavra treasure, aqui que teve. Só que exatamente, a Ilha da Trindade, por ser uma ilha vulcânica, a ponta de um vulcão, a pedra vulcânica desmorona muito. E ocorreu um desmoronamento bem em cima do local do tesouro. E os ingleses, durante essas 3 expedições, tentam cavar. Até a última expedição inglesa para a Ilha da Trindade, ela gerou um livro chamado O Cruzeiro do Alerta, onde o pessoal tenta ficar cavando na Ilha da Trindade, nesse lugar, mas não encontram nada. E quando o Edward Young viu essa reportagem, ele se lembrou da história que ele escutou há 16 anos. Ele falou, pô, parou, esse aqui é o pirata Zarolho do bando do Zulmiro, que o Zulmiro achou que havia sido enforcado em Cuba. Já havia dado também o nome dele, dele, do Sanches, do Zarolho. Do Zarolho e dando as instruções, que era um pirata russo, cego de um olho com uma cicatriz. Era a mesma reportagem do jornal. E daí o que ele faz? Ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta, cadê o velho inglês que morava escondido no meio do mato? E eles falam para ele na resposta do telegrama, o velho inglês morreu há 6 ou 7 anos atrás. E ele se lembra do juramento que ele havia feito de não tornar pública essa história enquanto o pirata Zulmiro fosse vivo. Daí ele vê que ele está com o roteiro do tesouro, tanto deste depósito na baía sudoeste da ilha, onde teve o desmoronamento, quanto o depósito mais rico no interior da ilha, que era o depósito do Zulmiro e do José Sancho. Ele tenta uma reunião com o presidente do Brasil na época, o Prudente de Moraes, ele queria apoio do governo brasileiro para montar uma expedição. Ninguém no governo brasileiro acredita nele. Ele tem uma outra ideia de mandar cartas ao Jornal do Brasil contando essa história. Só que ele procura não assinar com o nome verdadeiro, ele bota um pseudônimo, J.F. Bastos, e ele escreve 8 cartas. Dele, inclusive, ele não revela a cidade que ele encontrou o pirata. Ele fala bem assim, estava residindo em 1879 em 3 pontinhos. E conta toda essa história do encontro com o pirata e o pirata entregando o roteiro do tesouro. Um mês após ele escrever a última carta, ele mandou 8 cartas ao Jornal do Brasil, todas as cartas publicadas, ladrões tentam invadir a casa dele de madrugada para roubar o roteiro do tesouro e na confusão dão um tiro e matam o inglês. E ele morre assassinado, os ladrões não encontram o roteiro do tesouro, a polícia não sabe por que mataram o inglês, ninguém sabia dessa história do roteiro do tesouro da Ilha da Trindade, a história desaparece da imprensa. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele, mexendo nas coisas dele, do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro e organizam a primeira expedição para a Ilha da Trindade. A expedição é em busca do tesouro pirata lá na Ilha da Trindade. Até eles chegam a organizar no Brasil 4 expedições, em 1910, 11 e 12. Só que a gente está falando há mais de 100 anos atrás, Fernando, não se tinha tecnologia naquela época para ir na ilha. Eles chegavam na ilha... É interessante, era na base da pá, picareta e dinamite. Eles dinamitavam a ilha, tudo. E a Ilha da Trindade, por ser uma ilha vulcânica, teve muitos desmoronamentos que apagaram as partes internas do roteiro do tesouro. Mas um detalhe interessante, até na última reportagem, na última expedição, eles falam
quem escreveu o roteiro do Tesouro esteve na ilha, porque descreve os acidentes geográficos grandes com fidelidade. O Morro do Pão de Açúcar, a cachoeira. Só que as partes internas da ilha, devido a desmoronamentos, apagaram, eles não tinham ali. E daí uma coisa interessante eles revelam. Na última expedição brasileira de 1912, sai uma reportagem no jornal revelando que no final do roteiro do Tesouro tem uma assinatura. Curitiba, 10 de maio de 1880. E o pessoal, nossa, o pirata morou em Curitiba, foi lá que o Edward encontrou ele. E essa informação chega na cidade de Curitiba. E daí uma coisa interessante, em 1912, o maior jornal da época, o jornal A República, estampa uma manchete no jornal, A Lenda das Riquezas, na Ilha da Trindade. A última expedição foi um insucesso, mas confirmou a exatidão do roteiro do pirata Zulmiro. E uma revelação: o pirata habitou Curitiba e aqui escreveu as indicações do roteiro. E o pessoal, caramba, o velho do mato era um pirata e tal, e onde que o velho morava? Daí o velho frequentava a casa do Burro Brabo. Daí não, o velho morava na região das Mercês. E descobriram. E bem nessa época foi descoberto aqueles túneis dos jesuítas. E o que o pessoal fez? Começou a misturar um pouco a história. Não, então o pirata não escondeu o tesouro na ilha, ele trouxe da ilha e escondeu dentro dos túneis. Daqui que vem a lenda urbana de que o pirata Zulmiro escondeu um tesouro dentro dos túneis. Foi essa mistura dessas histórias. Mas o pessoal tentou vasculhar, viram que o velho realmente existiu, que o pirata morou na cidade de Curitiba, conforme as indicações, mas não fazem mais nenhuma expedição para a ilha, a história desaparece na imprensa totalmente, ninguém organiza pela dificuldade de ir para a Ilha da Trindade. E tudo isso desaparece. 10 anos depois, em 1926, até ocorre uma expedição norte-americana do Museu de História Natural de Cleveland. Vão para a Ilha da Trindade, tentam encontrar o tesouro, não conseguem por esses desmoronamentos e também eles não possuíam as indicações, o mapa, nem o roteiro. E daí uma coisa interessante aconteceu. A gente avança agora para o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e um jornal do Rio de Janeiro começa a trazer de volta essa história. E daí os jornalistas gostam tanto que vão entrevistar o sobrinho do amigo do pirata, do Edward Young, que morreu assassinado, que encontrou o roteiro do tesouro, e ele entrega o roteiro do tesouro e é publicado na íntegra no jornal. Só que estava a Segunda Guerra Mundial acontecendo, então as manchetes eram: Hitler invade Polônia, Hitler anexa, Áustria. Estava pegando fogo o continente europeu. E a turma não prestou atenção nessa história de tesouro pirata. Era uma fantasia, e fantasia, né? E não chamou aquela coisa, foi uma cortina de fumaça. E daí também um ano depois, outro documento vem à tona. Aquele mapa que eu até exibi aqui, o mapa do tesouro, estava de posse da Marinha Inglesa, a Marinha Inglesa entregou para a Marinha Brasileira e um tenente da Marinha Brasileira encontrou nos arquivos do avô, que era da inteligência da Marinha do Brasil, e ele vazou o mapa e foi publicado na íntegra, na capa também do jornal, em janeiro de 40. Só que, Segunda Guerra Mundial explodindo, quem não conhecia a história desapareceu. E daí eu peguei todos esses documentos nessa pesquisa e falei, caramba, eu tenho que contar isso, porque realmente aconteceu essa história, né? As expedições, tudo está mostrando uma identidade de veracidade. E daí eu comecei a estudar as cartas do amigo do pirata, que foram publicadas em 1896, e nessas cartas ele falava, né, que quando ele ficou sabendo da história da expedição inglesa para a Ilha da Trindade, da história do pirata russo Zarolho, que fugiu da captura, ele mandou um telegrama para Curitiba e perguntou, cadê o velho do mato? E falaram que o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então, 1896, 6 ou 7 anos antes, dava os anos de 1889 e 1890. Eu fui em cima do cemitério municipal e comecei a vasculhar todos os registros, ver se encontrava alguém que morreu nesse ano de 1889, 1890. E um detalhe, em 1880, o pirata Zulmiro falou que iria fazer 82 anos. Então, se ele morreu em 89 ou 90, ele morreu com 90 ou 91 anos. E não é que eu vasculhando página por página, na página 31 do livro do cemitério, eu localizo lá o João Francisco Inglês morto com 90 anos. Eu, caramba, é o pirata Zulmiro, é o nome que ele usava, até o sobrenome inglês com Z é um adjetivo pátrio, não é um sobrenome verdadeiro. E eu, nossa, daí eu fui ver aonde que esse João Francisco Inglês morava em Curitiba, comecei a vasculhar todos os jornais da cidade e descobri que ele morava no Pilarzinho, no terreno vizinho aos túneis subterrâneos, era o velho do mato, era o pirata Zulmiro, era o nome que ele usava aqui. Daí eu comecei até a pensar, será que o nome dele, João Francisco, era o nome verdadeiro dele em inglês? John Francis? E o pirata falou que nasceu em 1798 em Cork, família era muito rica, e foi enviado para estudar em Eton College. E eu fui em cima dessa escola de Eton College. Fui até a escola para ver. Pedi lá o arquivo, né? Até interessante que eles falaram, Marcos, acabamos de digitalizar os arquivos aqui de alunos, e Eton é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Se o pirata nasceu em 1798, ele entrou em Eton no ano de 1811. Pedi a lista de alunos de 1811,
peguei a lista, não é que eu encontro no final da lista o aluno Francis, que é Francis Hodder, que nasceu em Cork, que até eu vim descobrir agora que o nome é John Francis Hodder. E daí eu encontrei em 1811, 12, 13 e 14, é o Pirata Zulmiro. É o John Francis Hodder, que nasceu em Cork, estudou em Eton, que daí se tornou o Pirata Zulmiro, e aqui em Curitiba ele adotou o nome de João Francisco Inglês. E até ele usou aquela assinatura na Pirata lá, em vez de ele assinar o João antigamente quando ele chegou, ele botou John Francis. John Francis. E daí eu vi que a história era totalmente verdadeira. O que eu fiz? Eu reuni toda essa documentação, né, publiquei um livro, porque os acadêmicos, eles olhavam para mim, eu tinha publicado um livro infantil ilustrado, daí eu publiquei um segundo, um infanto juvenil, A Verdadeira Ilha do Tesouro. Só que daí faltava-se os documentos primários, as fontes originais. E eu vim em 2022 publicar o livro documental histórico, que é o livro, digamos, que está sendo, né, o livro que abriu as portas, que é o Tesouro Pirata da Ilha da Trindade, que até é o livro que está ali, que também está aqui mostrando, que é a Tesouro Pirata da Ilha da Trindade, a história documentada do maior tesouro pirata do mundo. Um livro com 532 páginas, todos os jornais do mundo inteiro, documentos que eu peguei com os familiares. Com esse livro, as portas começaram a ser abertas perante a academia. Entendi. E, Marcos, me diz uma coisa, tendo todo esse mapa do tesouro, né? Não existem expedições assim que o pessoal vai, vamos fazer uma expedição lá e vamos se jogar na Ilha da Trindade e vamos tentar. Em busca do tesouro. Hoje é possível a pessoa, sei lá, fazer uma expedição? Olha que legal. A gente está agora, porque graças a essa minha pesquisa, até eu fui convidado a ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é uma entidade cultural de direito privado mais antiga do estado, né? O Maracanã dos historiadores. E baseado nessa minha pesquisa, nós começamos a organizar um projeto de uma nova expedição arqueológica para a Ilha da Trindade. A expedição, e a expedição Ilha da Trindade hoje, olha que interessante, nós estamos hoje com apoio de várias entidades, porque como é uma escavação arqueológica que nós vamos fazer na Ilha da Trindade, e é uma escavação arqueológica, ela tem que ser autorizada, né, pelas instituições, tem que ter arqueólogos, geólogos, todo o material encontrado vai para os museus, nós começamos a desenhar. Então nós estamos hoje com a Federal do Paraná, o Museu Paranaense, Museu de Arqueologia e Etnologia, a Unespar, a Unesp. Estamos com um time de arqueólogos, geólogos, biólogos, cartógrafos, matemáticos, físicos, um time gigante assim de notáveis. E principalmente com a tecnologia atual, porque lá na Ilha da Trindade, devido aos desmoronamentos, no depósito da Baía Sudoeste ocorreu um grande desmoronamento lá que os ingleses tentaram cavar. E no interior da ilha também, mas hoje nós estamos com a tecnologia de radar de penetração de solo, de magnetômetros, e hoje com os algoritmos de inteligência artificial, eles pegam esses dados e renderizam o subsolo. Então nós começamos a desenhar um novo projeto de uma expedição arqueológica. Inclusive agora esse projeto, nós apresentamos para o IPHAN, eles sinalizaram positivamente pela aprovação do projeto, só pediram algumas correções. Nós imaginamos que no começo do ano que vem vai ser autorizado o projeto da expedição arqueológica. Que bacana. Você já esteve na ilha? Estive na ilha. Aí que legal. A gente mostrou esse projeto, a ideia do projeto, no ano passado para a Marinha em Brasília, e o almirante me convidou para ir para a Ilha da Trindade. Foi muito legal que eu tive a oportunidade, são 4 dias de barco navegando para chegar na Ilha da Trindade. Eu fui num bate-volta desses que ele leva os mantimentos lá para a Ilha da Trindade. Mas deu para conhecer os locais para desenhar para o projeto. E agora, com a aprovação do projeto, ano que vem eu volto mais 2 vezes para a Ilha da Trindade, já com o time de arqueólogos, geólogos, cartógrafos. Vamos levar drones para fazer modelagens 3D. Volto em 2026 mais 2 vezes, porque um detalhe interessante, Fernando. Esse projeto ele não tem dinheiro público. Vai ser todo feito com captação de patrocínio, porque eu jamais concordaria em colocar dinheiro público numa caça a um tesouro pirata, né? Porque, assim, somos cientistas, então eu fico não brincando, mas eu avalio que são 3 cenários possíveis. Nós encontramos o tesouro, o material arqueológico, encontramos vestígios do tesouro que podem ter sido retirados em alguma expedição que não foi documentada, ou realmente não encontramos nada. Então existem esses 3 cenários, então eu jamais compactuaria em botar dinheiro público, que vai que nós não encontramos nada. E sendo uma coisa interessante, a história pirata, ela atiça muito marcas, o marketing, a gente consegue botar, né, uma coisa que mexe com toda uma gama muito grande, seja de público pequeno, adolescente, mais velho, mesmo assim. Então a gente imagina que não será um problema captar patrocínio para o projeto dessa expedição. Ainda mais. E um detalhe interessante dessa história, que até você comentou ali no início, são as inspirações. Essa história eu vim a descobrir que ela é a história mãe de pirataria. Por quê? Nós temos os grandes contos na nossa literatura clássica ocidental. Nós temos primeiramente o Conde do Monte Cristo,
que é um clássico de 1844 da Alexandre Dumas, que traz a Ilha de Monte Cristo, que é baseado nessa história, porque olha que interessante. Grande parte desse tesouro que está na Ilha da Trindade, ele foi roubado em 1821 de um navio espanhol que viajava de Lima para Espanha em plena Revolução Peruana. A Revolução Peruana, o que aconteceu? O general argentino José de San Martín, quando chegou no Peru, ele permitiu que os espanhóis saíssem com o tesouro da Catedral de Lima e do Forte Real São Felipe neste galeão espanhol que ia para Espanha. E os piratas, quando entrou no Atlântico Sul, os piratas capturaram bem esse galeão espanhol e esconderam na Ilha da Trindade. E depois de um tempo, os espanhóis capturaram os piratas do bando do russo, levaram para Havana, o russo, o Zarolho, fugiu. Foi morrer na Índia. Mas os outros piratas do bando dele foram torturados e confessaram que o tesouro estava escondido numa ilha deserta no meio do oceano, e não falaram qual ilha e qual oceano. E essa informação chegou aos ouvidos do general José de San Martín. E falaram, né, ó, o navio que você permitiu sair foi capturado por piratas e piratas esconderam o tesouro numa ilha deserta. E o general José de San Martín, em 1828, foi se exilar na França, na casa de um banqueiro, que era grande amigo do Alexandre Dumas. Ele contou essa história para o Alexandre Dumas do tesouro imenso escondido numa ilha deserta. E o Alexandre Dumas pegou essa ideia como um plot e coisa a Ilha de Monte Cristo, só que botou a Ilha de Monte Cristo no Mediterrâneo. Negócio. Certo. Outro livro clássico, que é o livro A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, de 1883, que é o livro que nos traz essa ideia de um mapa pirata, de um tesouro escondido numa ilha deserta. A primeira página do livro é um pirata com uma cicatriz no rosto. Só que ele morre por um derrame e encontra o mapa do tesouro. A história do pirata russo Zarolho, que morreu na Índia em 1850 e entregou o mapa. Possivelmente essa história ela foi contada em outros continentes também. Passou-se adiante. Aquela coisa, o burburinho, né, o rádio peão da época, começou. E uma das coisas também interessantíssimas dessa história foi que quando eu estava vasculhando do Pirata Zomiro, eu encontrei ele nessa escola de Eton College, esses registros dele estudando o Francis Hodder, o John Francis Hodder, em 1811, 12, 13 e 14. Vasculhando, eu fui descobrir que um outro grande pirata ficcional conhecido, o Capitão Gancho, do Peter Pan, estudou na escola de Eton College, porque o Capitão Gancho, o romance, ele foi escrito pelo James Matthew Barrie em 1904, até como peça de teatro antes e depois virou um romance em 1911. E na peça de teatro, na última da cena, antes do Capitão Gancho cair na boca do jacaré, ele grita o lema de Eton College, que é em latim Floreat Etona, que é floresça Eton College, e cai na boca do jacaré. E os historiadores acharam uma sacada sensacional. Porra, um pirata estudar nessa escola de príncipes. E essa história ficou tão famosa perante os historiadores ingleses que 23 anos depois, em 1927, o autor foi chamado em Eton College para dar uma palestra lá. E o título da palestra dele é O Capitão Gancho em Eton College. E no início da palestra ele fala: não posso revelar a identidade do Capitão Gancho, que senão isso iria causar um escândalo na sociedade britânica. E eu achava uma coincidência, que eu falei, pô, mas o Pirata Zumiro estudou em Eton College, encontrado. E deu uma coisa interessante, eu vinha descobrir, pesquisando em jornais do mundo inteiro, em um jornal de Portugal, que aquelas cartas do amigo do pirata, do Edward Young, que foi assassinado em 1896, essas cartas estavam sendo replicadas na íntegra num jornal inglês, Financial News, em Londres. E nessas cartas o Pirata Zumiro revela que estudou em Eton College. Com certeza essa informação chegou aos ouvidos do James Matthew Barrie e ajudou ele a construir o personagem do Capitão Gancho. O Zumiro seria a verdadeira inspiração pro personagem do Capitão Gancho. Ah, que fantástico. Então você vê cara. Grandes referências, né? Conde de Monte Cristo, Ilha do Tesouro, e até, digamos, mais perto da gente, nós temos o filme Goonies, da década de 80, de 1984, que é o pirata Willy Caolho, que entrega o mapa do tesouro, que é o pirata Zarolho. E daí eu fui atrás dessas informações. Quem escreveu o filme Goonies, o roteiro, foi o Steven Spielberg. E olha que interessante, a última expedição inglesa para a Ilha da Trindade, de posse do mapa do tesouro, o autor dela, o líder dela, que era o Edward Frederick Knight, ele escreveu um livro, A Viagem do Alert, a procura por um tesouro na Ilha Deserta de Trindade. E o Steven Spielberg leu esse livro e, baseado nessa história, ele se inspirou para criar o pirata Willy Caolho do Goonies. Então, praticamente, todas as grandes inspirações vem dessa história na qual o líder do bando veio se esconder em Curitiba no Pilarzinho, Fernando. Olha que coisa doida. E quando você foi para Eton College, né? Você descobriu que ele estudou lá e tudo mais. Você chegou a estar a família dele também? Então, olha que interessante. Até uma coisa legal que a gente tem que, digamos, agradecer a internet hoje, Fernando, por causa que eu entrei em contato, até assim, foi aquelas coincidências do destino. Eu entrei em contato com o pessoal de Eton College e eles falaram, Marcos, coincidentemente, um ano atrás nós digitalizamos o banco de dados.
Até foi legal que eu fiz uma solicitação, eles mandaram os arquivos. E daí eu encontrei também a família Roder lá em Cork hoje e descobri ainda o castelo que o pirata nasceu. Existe o castelo que ele nasceu, que é o Baleia Castle, o castelo mais antigo habitado da Irlanda. Hoje até uma senhora, uma empreendedora inglesa, comprou o castelo, fiquei amigo dela. O castelo ainda existe, só que a família do pirata, na época do pirata, que ele nasceu em 1798, 1800, era uma família muito rica, riquíssima. Naquela época eles mandavam o sul da Irlanda inteiro. É interessante que a família do pirata Zulmiro, hoje os Roders, eles não são tão ricos como eram antigamente, que era uma família muito rica. Na época que o pirata nasceu, a família Roder era um prefeito lá de Cork, xerife. Realmente, o pirata vem dessa família tradicionalíssima em Cork. E daí eles têm um gap, um espaço na pesquisa deles, que eu tentei entrar em contato com a família, que ali tem um período de 1780 até 1830. Parece que eles deliberadamente apagaram os registros dessa época, porque o Francis Roder, o John Francis Roder, virou uma ovelha negra. E para não manchar, e a família Roder, uma coisa interessante, além de ter encontrado os arquivos em Eton College, eu fui em cima dos arquivos da Marinha Real Inglesa, para ver se a família Roder tinha ligação com a Marinha Real Inglesa, e encontro 7 membros da família Roder que foram oficiais da Marinha Inglesa. Foi uma das famílias irlandesas que mais teve membros na Marinha Real Inglesa. Então, realmente, eles, de alguma forma, para não deixar uma coisa que manchasse a família, apagaram todos os registros, só que deixaram a ponta solta em Eton College. Negócio. E agora a história está começando a crescer, porque a gente traduziu nosso livro, o livro agora a gente está negociando, vamos lançar em Londres na metade do ano que vem. A embaixada brasileira está bem interessada, porque é uma história, né, brasileira, mas que conecta o mundo inteiro, né, e coloca o Brasil, né, até aqui a cidade de Curitiba, Paraná, no epicentro dessa história mãe de piratarias. Então eu imagino que é interessante, que eu acompanho hoje, que não existe crime perfeito, Fernando. É interessante, sempre tem. Entrou uma nova pesquisadora agora na história, na verdade 2 pesquisadores, o Paulo e a Séfora, que mexem nesses arquivos antigos, e eles acabaram de localizar documentos, essa assinatura do pirata, inclusive o pirata com essa menina que ele arrebatou e casou, ele teve 4 filhos. Ah, isso que era a minha pergunta, se ele teve filhos. Ele teve 4 filhos, teve o Joaquim em 1830, teve o José em 1834, a Ana em 1837 e a Maria em 1841. E essa pesquisadora localizou a certidão dos filhos. E deu interessante que nós viemos a localizar os tataranetos do pirata que carregam o sobrenome inglês até hoje, morando em Campo Mourão. E daí até uma coisa interessante de mostrar ao pessoal, que nós conseguimos uma das fotos de um dos descendentes do pirata Zulmiro, que era o Joaquim Inglês. Olha que interessante. Esse daí era o Joaquim Inglês. Até sabe aquela coisa que a gente brinca, que de vez em quando o neto herdou os traços do avô? Ele tinha 1,96 m. Esse é o mais próximo que nós temos do pirata Zulmiro. Negócio entrando. Então você vê que interessante. Localizamos e hoje a família inglês de Campo Mourão carrega esse sobrenome inglês com Z até hoje e não sabiam o porquê. Não sabiam da história. Até vocês levaram a história para eles. Levamos a história para eles, tudo certinho, eles conhecemos. Até fizemos um documentário muito legal que vale a pena assistir. Tá no YouTube, chamado O Legado do Pirata Zulmiro. Nós entrevistamos lá. E o interessante, assim, que o que eles sabiam é que esse antepassado deles era da Marinha Real Inglesa, matou por acidente outra pessoa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aportar no Paraná, subiu a serra, veio morar em Curitiba e adotou o sobrenome inglês que não era o verdadeiro. É a história do pirata Zulmiro. Ele não contou para a família que era um pirata, mas contou uma história semelhante ao que aconteceu com ele. E nós conseguimos essa foto, que na verdade nós viemos descobrir que até no início eu achava que esse era um dos filhos do pirata, só que essa foto foi tirada em 1910. Esse é um dos netos do pirata já, que também por coincidência tem o nome do Joaquim, que é um dos filhos do pirata, mas é um descendente direto do pirata Zulmiro. Que coisa. Isso vira um roteiro, né, Marcos? Sim. É um roteiro de um filme perfeito, né, perfeito. Cara? Você vê que são... E a conexão, né? A conexão da vida, né? Como pode? Um outro inglês que veio parar em Curitiba, que conheceu alguém do Rio de Janeiro, ficou sabendo. Cara, a história, uma conexão muito. Tipo assim, muito forte. Pra dar certo, né? É aquela coisa que tem que acontecer, parece que as coisas têm que acontecer. E até assim, Fernando, eu me vejo hoje. Claro que eu acho legal, porque essa minha pesquisa agora está indo para 20 anos, mas eu me vejo como um veículo, porque eu, digamos assim, até as pessoas brincam comigo. Claro que nós vamos para a Ilha da Trindade. Hoje eu sou o líder do projeto da expedição, mas eu falo muito para as pessoas: pessoal, eu já encontrei o tesouro. O tesouro é a história. A história. A história. Claro que vamos para a Ilha da Trindade, eu sinto que existe algo físico a ser encontrado lá também. Acaba se materializando mais ainda. Mais ainda, bem isso daí. Mas o tesouro,
pelos personagens terem existido, os documentos comprovando, a história é o tesouro, porque a história vai ficar. E claro que nós vamos para a ilha também, digamos, encontrar o tesouro físico. Mas é interessantíssimo, porque você vê, é uma história que é cheio de arcos, até uma coisa interessante para compartilhar, você vê. Eu tive agora, 2 meses atrás, eu fui para Brasília, até teve uma reunião muito legal com o Itamaraty, com o pessoal do Ministério do Turismo e também com o pessoal do IFAM. E quando eu dei a palestra, uma pequena reunião, uma apresentação para o pessoal lá da diretora de inovação do Ministério do Turismo, ela ficou tão encantada que ela falou, Marcos, eu tenho que te levar para o pessoal da Embratur. Até eu lembro que é interessante que no final da reunião ela pegando o telefone e ligando pro diretor, ela não, espera, Marcos, meu voo sair às 8 da noite, ela, não, nós temos que aproveitar você agora. E pegou certinho e falou, Marcos, o Alisson vai te receber, 5 horas eu te pego no hotel, vamos, vai com as tuas malas e vamos lá dar palestra da Embratur. E eu peguei lá e dei essa palestra pro Alisson Lima, que é o diretor de mercados internacionais da Embratur, e a Lilás Nascimento, que é também a diretora-chefe de mercados internacionais, e essa Lilás ficou por 5 anos em Londres, na base da Embratur em Londres, e ela é louca pro pirata. E quando eu mostrei toda essa história para ela, até foi interessante que ela chegou para mim no final e falou, Marcos, você tem ciência que você tem um Harry Potter pirata nas mãos? Essa história é muito grande, ela conecta tudo. Sim. Tanto que até agora, porque foi o ano de eleição, no começo do ano eu tô voltando agora e vou dar uma palestra gigante para todo mundo do Ministério do Turismo e da Embratur junto, para eles verem a envergadura, que eles falaram assim, a observação deles, é um ativo cultural muito forte brasileiro isso, ainda mais por ter uma expedição arqueológica em busca do tesouro, sim, porque é interessante, o Brasil, a gente sempre exporta o nosso soft power, o nosso cultural, é o carnaval, é o samba, é o futebol, tudo, e agora o Brasil com essa história, ele atinge, digamos, a liderança em caça ao tesouro, que é uma coisa que mexe muito com a fantasia que nós só vemos em filmes. E eu imagino agora, principalmente com as traduções dos livros em inglês e com esse apoio internacional do governo brasileiro sendo expandida essa história para o mundo vai ficar enlouquecido com essa história, por ela ser a história-mãe que conecta essas conexões de Conde do Monte Cristo, de Ilha do Tesouro, do Capitão Gancho, do Goonies. Então é muito legal assim ver que nós temos um ativo cultural dessa envergadura. E agora, aqui em Curitiba, Fernando, também foi inaugurada a Praça do Pirata Zulmiro, ali no Bosque Gutierrez, nas Mercês. Claro, uma pegada um pouco lúdica e infantil, mas lá na praça também colocaram uma placa azul inglesa do consulado britânico, tem um navio pirata, tem trilha do tesouro. Bacana. Ali ele conta um pouquinho da história também do Zulmiro? O que a gente fez? A gente fez uma coisa, como é uma praça infantil, uma coisa lúdica, nós fizemos lá, junto com a arquiteta Lívia Falcão, nós fizemos 10 totens interativos que contam em forma de poema toda a vida do Zulmiro, que ele nasceu em Cork, tudo esses detalhes até ficou bem bonito mesmo, são totens interativos, mas uma coisa interessante que o pessoal da Embratur pediu, porque quem vem de fora, claro que uma praça infantil é sensacional, mas ainda fica no imaginário lúdico, infantil, né? Lúdico. Eles, Marcos, precisa-se de materialidade, então o que nós vamos fazer agora no ano que vem? Vai ser inaugurada uma estátua do Pirata Zulmiro no cemitério municipal, uma estátua em tamanho real dele. Vocês encontraram o túmulo dele também? Como é que foi? Naquela época, Fernando, a pessoa morria, o que acontecia? Eles tentavam entrar em contato com a família para ver se a família queria um túmulo perpétuo. Não encontrava-se a família, tirava-se os ossos, botavam no ossário e demoliam e construíam outro túmulo. Então hoje não tem um túmulo do pirata, nós sabemos a região que ele foi enterrado, mas nós vamos construir hoje o projeto de uma estátua em tamanho natural do Zulmiro, e a estátua é bem simbólica, é um pirata, né, todo imponente, ele de pé, com um pé apoiado em cima de um baú do tesouro, apontando para a Ilha da Trindade geograficamente e segurando o roteiro na mão. E daí embaixo da base é o roteiro dele escrito, então é aquela coisa simbólica, né? E daí uma coisa legal que também nós vamos construir, vai inaugurar um museu do Pirata Zulmiro na Casa da Memória. No primeiro andar lá vai ter todo bem lúdico, contando toda essa história em inglês e português. E aí você já traz os documentos também, tudo impresso para a turma ver essa história. Realmente traz essa veracidade. A veracidade, para o turista ver, porque o pessoal lá da Embratur, de Brasília, falou, Marcos, até eles conversaram com a secretária de turismo aqui, com o pessoal falou, nós precisamos de materialidade, porque eles falaram, nós divulgamos essa história agora no metade do ano que vem pro mundo inteiro, vai atrair atenção. Eles falaram, com certeza ter um fluxo grande assim de, mas calma aí, que história é essa de um pirata de verdade que morou? Que cidade é essa? Daí você tem. E hoje nós temos também um ponto muito legal que vale a pena falar, existe um restaurante hoje, o Tortuga, que fica ali na Manuel Ribas 702, que foi reformado e lá dentro tem um espaço cultural do Pirata Zulmiro. Tem lá um túnel com toda a minha pesquisa exposta em quadros, bonecos piratas, e agora ele está expandindo o restaurante mesmo. Então, digamos, hoje, vale a pena, é um espaço cultural do Pirata Zulmiro e a pessoa ainda tem a chance de aproveitar lá e comer uma carninha, né? Porque é uma carne boa, é um restaurante bem tradicional. Mas assim, a história é inacreditável. Cara, que fantástico.
Bom, saindo de um livro infantil, então, né, que você começou uma questão lúdica, se tornou, ou não se tornou, mas se progrediu para uma história verídica, até um possível, eu posso dizer, encontrar um tesouro. Sim, é interessante. Possibilidade de se encontrar esse tesouro hoje, né? Porque com toda a tecnologia que você tem hoje, é muito possível, sim, né? É o melhor cenário. Se o mar não engoliu, sim, porque há possibilidade sim, também, a gente imagina que pode ter, mas olha que interessante. Até foi um dos pontos que eles nos levaram quando nós estávamos protocolando, iniciando o projeto. Eles falaram, Marcos, o tesouro está em terra ou está no mar? Que é interessante, que se tiver alguma coisa no mar, outra entidade, é uma escavação arqueológica subaquática. E não, segundo o roteiro do pirata, pelo menos até eu tive na ilha, ele está mais ou menos para dentro da terra, uns 500 metros. Então, existe a chance de estar realmente, ele está espalhado no chão. Mas o ato dele ter ido até o mar, como é muito distância, muito grande, 500 metros, não pode estar, ele está em terra. Mas é interessante que nem você falou, com as tecnologias atuais, e principalmente hoje, eles colocaram esses dois equipamentos, que é o GPR, que é o radar de penetração de solo, e os magnetômetros, em drones. Então hoje você consegue fazer, através dos algoritmos, os drones varrem, e o interessante, esses radares, como é que eles funcionam? Você tem que ter uma linearidade para passar ele. Por isso que eles passam, geralmente a gente vê esses carrinhos puxando, e lá na ilha o terreno é irregular, mas o drone, ele consegue voar reto mantendo a retidão. Então ele consegue capturar os dados, então, e você faz todo o algoritmo, ele varre, e daí você cruza os dados e renderiza com inteligência artificial. Você vê o que tem na Ilha da Trindade e no subsolo. E um detalhe interessante agora, até falar para os telespectadores. Você imagina o cenário, Fernando. Nós estamos numa ilha no meio do Oceano Atlântico, já em águas internacionais, que está em 1.200 quilômetros da costa, e com tesouro avaliado em bilhões. Porque segundo o Zumiro fala naquela época em 8 milhões de libras. Eu fui atualizar esse valor pela calculadora do Banco da Inglaterra, bate hoje 1 bilhão de libras. 1 bilhão de libras dá 7 bilhões de reais. E imagine, e fora que o valor artístico é muito maior, é incalculável. Muito maior, né? Sim, então, imagine que prato cheio para piratas modernos, que a gente cansa de ver nesses filmes de Hollywood, que eles glamorizam o roubo, esses chefes de tráfico, seja a máfia russa, a máfia chinesa, os caras, não, deixa lá a molecada desenterrar o tesouro. Quando tirar o tesouro, nós roubamos. Então até existe o que nós estamos coordenando com a Marinha, que nós vamos chamar dos protocolos dourados. O que seriam os protocolos dourados? Quando nós passarmos o equipamento lá na ilha e identificarmos que tem algo enterrado, antes de desenterrar, vem uma fragata da Marinha com 150 fuzileiros navais do Comanf, que é o Comando Anfíbio, a tropa de elite da Marinha, para fazer a segurança, porque só tira o tesouro e vai para o navio da Marinha. Porque realmente águas internacionais, 2 toques para alguém tirar o tesouro, roubar, botar ali, a gente cansa de ver. Pirata, e a gente tá mexendo com o tesouro pirata. Pô, então é pirata, né? Já é o, digamos, o vai objetivo. Dar continuidade ali na história. Com certeza. E até eu brinco aquela coisa, é com emoção ou sem emoção, né? Exatamente. Então a gente vai ter até esse cuidado realmente de ter, por causa que realmente vai ser uma coisa assim de fazer uma extração do tesouro nessa ilha deserta, com total segurança, e trazer para o continente. Isso fica com a União. Com a União. Como é que é? Como é uma escavação arqueológica, até na escavação arqueológica você tem que colocar as entidades de guarda da reserva técnica. Nós conseguimos inserir, como o projeto está partindo aqui do Paraná, do Instituto Histórico, o Museu Paranaense entrou como uma das entidades de guarda. Então uma parte, claro, vai para o Museu Nacional, vai uma parte lá para o pessoal do Espírito Santo também, que faz parte, mas com certeza um pequeno quinhão nós conseguimos trazer para o Museu Paranaense, porque o pirata morou aqui, né? Nada mais justo que venha algum regalo, algum mimo para o museu aqui. Mas como é uma escavação arqueológica, todo o tesouro realmente vai para os museus. Mas é interessante, assim, quando até muitas pessoas perguntam, mas Marcos, você não vai ficar com nada, né? Eu falei, pessoal, mas o tesouro realmente eu já encontrei história. Mas assim, pensando do ponto de vista empresarial, eu montei uma empresa hoje, a Pirata Zumiro, que é uma editora, licenciadora de marcas e consultoria. E a editora agora, esses 3 livros nossos, a gente está agora para vender para o Brasil inteiro, até colégios, e os livros entraram na matriz curricular das escolas municipais e estaduais do Paraná. Nós estamos agora traduzindo os livros para o inglês, para o mandarim, para o francês, para o espanhol. Vamos expandir. A marca do Pirata Zumiro está totalmente registrada no Brasil em todas as classes e estamos agora partindo para o registro internacional também nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia, no Reino Unido e na China. E daí agora a gente abriu que nós vamos começar a emitir ações preferenciais ano que vem, e já tem um fundo muito grande de São Paulo, um fundo internacional interessado em colocar um dinheiro muito grande, porque essa história é até uma coisa interessante. Produtos piratas não param na prateleira. E até um amigo meu que tem uma empresa de importação, que ele tem um escritório em São Paulo e lá em Xangai, na China, ele falou, Marcos,
o que nós botar de piratas, não acredita. Você botou na prateleira, porque realmente as crianças, todo mundo gosta dessa coisa de pirata, né? Eu acho que até ecoa, de certa forma, Fernando, naquela coisa que a gente tem uma tendência de ser um pouco rebelde, contra as regras. Por isso que é essa coisa da pirataria. Porque Exatamente. que, estritamente, nós estamos falando de bandidos, né? Piratas são ladrões. Sim. Mas é o apelo do anti-herói. Exatamente. Você falou sobre toda essa conexão, né? Conexão de povos, conexão. Você acha que existe alguma conexão com essa época dos piratas e algo com os templários? Olha que interessante, uma coisa que vale a pena a gente ver e mostrar. Que a turma sempre fala muito, olha que legal. Estou dando como exemplo aqui a caveira com ossos cruzados. Certo. A caveira com ossos cruzados é um símbolo pirata, só que ele é um símbolo mais antigo ainda, é um símbolo crístico. Porque a caveira com ossos cruzados vem dos monges essênios, aonde Jesus Cristo passou um tempo antes, até quando ele estava na Galileia, antes dele sair, quando ele começa realmente aos 33 anos a pregar, ele ficou entre os essênios, e os essênios tinham uma tradição interessante. A pessoa, quando morria, ela colocava, eles não enterravam, eles deixavam numa mortalha, e daí a pessoa, claro, a carne toda apodrecia e ficava somente os ossos. E eles tiravam os 2 fêmurs e o crânio e botavam numa caixa os ossos, os fêmurs cruzados com o crânio, simbolizando tipo assim, ó, aquele é o Marcos, aquele é o Fernando. E desse símbolo, quem adotou foram os templários contra a Igreja Católica. Foi o rei Rogério II, Rogério Alegre, na Sicília, que teve até uma cruzada contra ele, e ele atacando os navios do Vaticano, ele estendia a bandeira preta com ossos cruzados. E daí os templários foram caçados pelo Vaticano até em 1300 e me foge a data, 312, quando teve o massacre. E interessante que quando eles pegaram a frota templária do porto de La Rochelle, na França, toda saiu a frota. E daí interessante que os piratas, inicialmente, eles atacavam todos os países que eram aliados ao Vaticano. Eles poupavam até Portugal e poupavam o Reino Unido, mas atacavam a França, atacavam a Espanha, e tem esse negócio. E você vê, então, existe essa coisa dos piratas, tem um pouco dessa coisa dos templários, essa caveira com ossos cruzados. E a irmandade da pirataria é interessante, porque existem códigos piratas, principalmente na época dourada da pirataria, que vem ali de 1640 até 1730, que as primeiras experiências de democracia no mundo foram dentro de um navio pirata. Dentro de um navio pirata, todo mundo tinha direito a voto. Então, se a gente tivesse um navio pirata e fôssemos aqui, a gente falasse, não, agora nós vamos... Opa, acho que verificar depois, não. Ah, não, é a televisão. Sem querer. Tem um sinal aí, né? A conta ali, ó. Você vê. E daí o que aconteceu? Dentro do navio pirata, se fosse pra, digamos, não, a gente vai ter que chicotear o Marcos. Todo mundo tinha que votar a favor de chicotear o Marcos. Se fosse, vamos deixar o Fernando numa ilha deserta aqui, todo mundo tinha que votar. Ou então, tipo assim, interessante, o capitão era eleito por todos. Se todo mundo falasse, não, agora vamos votar no outro capitão, todo mundo votava. Então, existe até um livro famoso chamado A República dos Piratas, que antes de ter a Revolução Francesa, essas experiências democráticas, dentro do navio pirata já tinha essa parte. É democracia. Então tem essa conexão da bandeira com ossos cruzados, além, claro, da bandeira, a caveira com ossos cruzados, ser um símbolo do Memento Mori, que é uma lembrança da morte, que todos nós vamos morrer, mas é um símbolo essênio de Cristo que os templários adotaram, que depois os piratas posteriormente adotaram. Esse negócio. Então os piratas têm um pouco dessa parte, dessa irmandade, digamos assim, entrando ali na parte da pirataria, né? E a pirataria e a maçonaria? Olha que interessante. Qual agora uma coisa, a conexão. Eu fiquei vendo uma coisa aqui, ó, o Henry Capill. O Henry Capill foi esse cara que capturou o Pirata Zulmiro. Certo. O Henry Capill. E nas cartas do Pirata Zulmiro, uma coisa que eu nunca consegui entender no começo, até assim, antes de me tornar um irmão, porque ele fala assim, não, porque o pirata, eles eram irmãos, eles eram parentes distantes, eram irmãos. E eu não entendia, eu falei, mas a família do Henry Capill não tem conexão com a família do pirata. E depois eu fiquei sabendo que o Henry Capill, ele era maçom. Ele era daquelas que tinham várias lojas maçônicas na Marinha Inglesa. São as lojas até... Existiam até uma coisa interessante, Fernando, lojas dentro de navios. Sim. Sessões, né, interessante, dentro do navio, fazendo a sessão maçônica, lojas dentro de navios. E o Henry Capill, ele foi tão grande que ele fundou a primeira loja de Singapura. E ele se tornou um grau 33, foi o grau mais alto. E o interessante é que ele fala dessa parte do Zulmiro, de ser irmão do Zulmiro. E outro ponto interessante que me chamou muita atenção após, né, me tornar assim, maçom, virar um irmão, é o mapa do tesouro, porque no mapa do tesouro tem alguns símbolos super interessantes. Todos os pesquisadores que a gente sempre conversou tudo, ninguém sabia interpretar, por que eles colocaram, que é o que é interessante. Aqui eles botam Southwest Bay, que é a Baía Sudoeste, South Bay, e aqui G Bay. Ninguém entendia por quê, mas por que G Bay?
E agora, na maçonaria, nós temos, né, o G, o gado, que é o G, é um símbolo muito forte, Zumiro. Outra parte interessante, que tem o nome Trindade, e lá em cima as iniciais dos 3 piratas com a abreviação de um ponto, um ponto, um ponto. Embaixo o ano, né, 182, 3 pontos, que tá meio borrado, mas são 3 pontinhos. Então eu fiquei vendo que tem vários sinais dessa parte da maçonaria no mapa do tesouro. Pirata deu, opa, mas isso aqui me acendeu aquele alerta aqui. Claro que a gente não pode, como são documentos muito antigos, ter aquela 100%. Mas uma coisa interessante que vale a pena aqui compartilhar com os nossos telespectadores foi que eu encontrei em um jornal esse jornal aqui é de, deixa eu botar aqui só. 1829? 1829, que ele fala bem assim, né, piratas maçônicos, né. Uma curiosa circunstância foi relatada na loja de leite, que é lá na Escócia, na semana passada. Um capitão e seu veículo foram capturados por piratas na América do Sul. Mas, ao fazer o sinal místico, ele foi liberado, sua propriedade foi devolvida e ele mesmo abraçado como irmão. Mas calma aí, isso aqui bem em 1829, digamos, 3 meses antes do Zumiro estar aqui capturado. Então eu chego a pensar, né, quem que era um pirata maçom que estava atuando na América do Sul? E daí nós temos esses indícios, deu uma coisa, outra forte, muito grande, um indício muito grande. A família Hodder, do pirata Zumiro, as maiores lojas da Irlanda eram em Dublin e em Cork. E a família Hodder totalmente envolvida com a maçonaria, ainda mais pelo xerife, prefeito. Então realmente a gente leva essa certeza que a família Hodder era maçônica. E tem essa parte da maçonaria muito forte na Marinha Real Inglesa. E o cara que capturou o Zumiro era maçom. E ele falando que o Zumiro era o irmão dele, um irmão distante até. E até o pessoal nas cartas, nossa, por maior caiporismo eles tinham, era um parentesco, né, coisa de irmão. Daí você vê o mapa maçom, digamos, com sinais maçônicos. E esses piratas agora, né, capturados ali, piratas maçônicos num jornal falando. Então a gente tem muitos indícios. Eu chego a pensar assim, conjecturar, não dá para afirmar nada. Mas que o que até levou o Zumiro a ser libertado pelo Keppel foi o fato deles serem irmãos, aquela coisa de falar, né, não vou ser o carrasco de outro irmão. Então você vê que são coisas interessantes, que eu imagino até que quando essa história, Fernando, ela for muito conhecida agora no Reino Unido e tudo mais, com certeza vão levantar, assim, outros documentos, tudo, porque é uma história que está viva. Até eu já cheguei a alguns pontos, eu imaginava, não, a gente já contou tudo que tinha nessa história, né? Enquanto não tá. Ela sempre está saindo mais coisa, que nem essa senhora agora encontrou a assinatura do Pirata Zumiro, os filhos do Pirata Zumiro. Eu imagino quando nós soltarmos essa pesquisa na Inglaterra, no Reino Unido. Ah, com certeza aparece. Vão levantar coisas lá da mesma forma que está acontecendo aqui no Brasil. Sim. Vão levantar muita coisa. E daí eu acho que até vão rastrear os outros piratas, vão rastrear a vida do espanhol José Sancho, se bobear, vão rastrear a vida, porque já que esses personagens existiram, deixaram algum passado. E hoje em dia, assim, com essa tecnologia, principalmente hoje de internet, digitalização, tudo mais, está muito mais acessível para essas grandes descobertas documentais, né, de documentos antigos acontecerem hoje, nos dias de hoje. Legal. Meu irmão, para conseguir ter o livro, de que Olha forma que legal. Nós temos hoje o livro, tem até no site, que nós fizemos o site www.piratasumiro.com.br, nós temos a loja virtual, mas o livro também está em todas as lojas das livrarias Curitiba, tem na Amazon também, ali. Quem quiser o livro na loja do Pirata Zumiro, que é www.piratasumiro.com.br, e se quiser colocar uma observação lá, eu posso enviar com dedicatória. De vez em quando a dedicatória do autor é legal, tudo. Muito. Até quero deixar esse exemplar aqui, né, pro podcast aqui, Fernando, para vocês, tudo certinho, conhecerem um pouco da história. Mas assim, é muito legal. Então, e outra recomendação que eu dou para quem está nos assistindo e quer conhecer um pouco mais da história, que vale a pena, tem o documentário no YouTube, que é o Legado do Pirata Zumiro. O documentário está liberado, são 53 minutos, tem os depoimentos dos tataranetos do pirata, dos netos do amigo do pirata que foi assassinado, do cônsul britânico. Muito legal mesmo, vale a pena assistir. Bacana, muito legal, muito legal. Cara, foi uma viagem, né? A gente faz uma coisa, viagem assim, tipo, você vai imaginando e vai criando. A gente entra no filme, né? É um filme, é um roteiro de um filme. Realmente é um roteiro do filme. Eu lembro que quando eu comecei já a pesquisa, isso há 3 anos atrás, um pessoal dessas grandes redes de streaming já havia mostrado interesse, agora mais ainda. Só que agora a gente só deu um break em tudo, porque como nós estamos com o projeto da expedição, a gente vai esperar ele ser autorizado, já tem, tipo assim, grandes entrevistas em grandes veículos, tudo mais, mesmo o lançamento no exterior, com esse apoio
do Embratur, do Ministério do Turismo, para daí sim nós sentarmos de volta na mesa com essas grandes séries de streaming, seja uma Netflix, uma Amazon Prime, um History Channel, um Discovery Channel, porque realmente essa história ela carrega todos os elementos. E vê, né, nesse breve tempo que nós conversamos, já passou um filme na nossa cabeça, né? Quem tá nos assistindo e vê, pô, mas olha só isso aqui. Eu lembro até uma coisa interessante. Uma das produtoras do Fantástico que entrou em contato comigo, eu, claro, mandei o livro, batemos vários papos, tudo mais, e eu lembro que também ela chegou com uma outra evidência. Ela falou, Marcos, você tem um Game of Thrones pirata na mão. Olha porque aí. essa história, elas são muitos arcos, elas cabem várias temporadas. Você consegue contar a história de todos os ângulos, com muitos personagens ricos que conseguem ser desenvolvidos. E o mais bonito disso tudo isso, Fernando, é saber que essa história é real. Exatamente. Pô, que fantástico, cara. Agradeço muito, muito mesmo, de coração, por você ter vindo compartilhar essa história aqui comigo, meu irmão, né, com a gente, não só com a gente, como agora essa história vai para o mundo, né? Eu desejo sucesso e principalmente que seja encontrado esse mapa, ou seja, seja encontrado esse tesouro, né? Porque o mapa ele já tá na tua mão, na mão. Né? Muito interessante. E com certeza, se nós pegássemos aí um pedacinho de cada história, a gente conseguiria puxar aí umas 2, 3 horas de assunto de cada personagem, né? Com certeza, cada personagem que participou disso deve ter aí uma vasta história. Um universo completo, realmente, um arco completo. Igual você falou, nós pegarmos só um ponto inicial lá do tesouro e conseguimos desmendar, são várias histórias, tudo mais. Então, realmente, é uma história rica, muito rica, uma história cultural, um legado cultural, tipo assim, inédito, que agora está sendo revelado, que pertence a todos os brasileiros, né, a todos os curitibanos, paranaenses, a todo mundo, né, o tesouro. Então, assim, eu fico muito agradecido de poder estar aqui no podcast, compartilhando com vocês essa história incrível, o fruto desses anos de pesquisa, muito legal mesmo. Maravilha. Então, bom, você já passou o teu site, o teu Instagram? @piratasumiro e o meu pessoal, @marcosjuliano77. E o site, o www.piratasumiro.com.br, tem todas as informações lá também. Isso aí. Então entrem lá, comprem o livro, peçam uma dedicatória, que com certeza vai assinado ali pelo nosso irmão. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua tua magnífica história. Né? Você vê que quando a gente encontra, né? O teu tesouro você já encontrou. Esse é o teu tesouro, né? Mas eu faço votos que realmente vocês encontrem a materialidade do tesouro. Nem que seja uma moedinha de ouro para trazer pra gente. Eu acredito, e assim, eu acredito que pelo ato de ter na ilha lá, até os marinheiros falavam, tudo mais, falavam assim, tem algo na ilha, realmente. Você sente assim aquela coisa energética. Foram vários sinais quando eu estava chegando na Ilha da Trindade. Primeiro, quando nós embarcamos, lá chegamos, estava tudo parado, uma chuva grande, daqui a pouco sai um arco-íris na cara do gol da ilha, a marujada ficou louca. O arco-íris já vai direto. Os marujos falavam, é o tesouro do pirata. Daí quando nós descemos na ilha, eu lembro que os marinheiros ficam felizes a cada 2 meses, aquela festa. Daqui a pouco eu olhei de longe e tinha um cara sentado embaixo de uma árvore, lendo um livro. O que é aquele lá? É o médico da ilha, tudo. Eu fui lá bater um papo com ele. Eu chego para o médico e falo, do que livro você está lendo? Deu o médico, tô lendo o Conde do Monte Cristo. Eu falei, não. Eu comecei a contar a história, sabia? Deu o médico, não pode ser. Então, assim, foram sinais lá dentro, mesmo na ilha, que parece que existe algo mesmo na ilha. Eu acredito, assim, que, claro que temos aqueles cenários, mas eu acho que vai ser localizado algo, seja uma moeda, seja esse imenso tesouro da Catedral de Lima, algo nos aguarda nessa aventura. Maravilha, é isso aí. Valeu, meu irmão, muito obrigado. E vocês que estão seguindo o nosso canal, não esquece de ativar o sininho, dá um joinha aí na nossa entrevista e logo mais terá outras histórias aí que a gente vai trazer. E com certeza o desenrolar dessa história do tesouro vai vir para cá também para a gente trazer essa novidade, que vai ser espetacular e eu também acredito que o tesouro está lá, Marcos. Sensacional. É isso aí. Valeu? Lembrando que o Pedra Bruta é um patrocínio aí da Sala Ponto 41, beleza? Ficamos por aqui. Grande abraço.